Olá para você que acompanha a Módulo FM, seja muito bem-vindo, bem-vinda. A gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta. E Mente Aberta, a gente está com a pessoa de mente aberta aqui hoje, participando conosco pela segunda vez. Ela é patrocinense, mas mora em Goiás. E está nos dando a honra da visita, é a psicóloga Carla Anjos Yanaguivara. Pronunciei correto? Seja bem-vinda. Certinho, passando o teste, Leite. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar em patrocínio. Então, estou aqui mais uma vez e que bom que deu certo, né? A gente tá falando um pouquinho. Eu que agradeço. A Carla é psicóloga e é também escritora e professora também, né? Ô Carla, o nosso tema aqui hoje, para abrir a nossa conversa, é sobre felicidade no trabalho. Aí já vou te sapecar uma pergunta assim, é possível ser feliz no trabalho? Tô atendendo aquelas pessoas que ficam, ai, mas hoje tá difícil, segunda-feira, não sei o quê, porque eu sou muito feliz com o que eu faço. Mas é possível ter felicidade no trabalho? Como é que isso é possível? Ah, com certeza é possível, né? A gente sabe, até a gente pode começar do pressuposto que felicidade não é ausência de tristeza, não é ausência de perrengue, de problema, e sim é um estado mais de equilíbrio, de funcionalidade. A gente está funcional, a gente conseguir viver bem. Então é possível sim ser feliz no trabalho. Lógico que existem os extremos, pessoas que são extremamente felizes e tem pessoas extremamente infelizes, que é aquelas que fazem o que não gostam, ou uma sobrecarga de trabalho. Tem outras situações em que levam a isso, mas eu estou trabalhando em algo que eu consigo conciliar a família, vida pessoal, se eu consigo manter um estado de saúde, estou produtivo, eu posso falar assim em termos de felicidade, de realização, né? Agora, eu quero assim tentar acrescentar aqui, sem fugir do tema, mas eu queria te dizer o seguinte, talvez hoje seja um grande desafio e talvez o maior desafio de quem está ali na faixa dos 18, 19, sei lá, até 30 anos, escolher o que quer fazer. Porque é correto eu pensar, Carla, que você é feliz no seu trabalho quando você gosta do que faz. E aí, do que eu gosto? Começa lá da escolha, lá atrás? Começa, com certeza. E eu acho bom a gente falar sobre isso, porque também não quer dizer que você escolheu uma vez com 18 anos, você tem que ficar amarrado naquela escolha a vida toda. Né? A gente conhece pessoas que conseguem fazer outras escolhas ao longo da vida. Mas voltando à sua pergunta, sim, é uma fase extremamente delicada, que muitas vezes a gente nem sabe ainda, não tem uma plena consciência de como vai ser a vida para poder fazer um processo de escolha. Então é normal a gente ficar angustiado, preocupado, em dúvidas, né? Então é um momento bem, bem complexo. E a gente estava falando hoje de gerações também, né? A gente está na geração, essa geração de 18, 23, 24 anos, é uma geração que está vindo diferente. O processo de escolha também é diferente. Então, nossos pais, né, avós, empresários, empregadores, né, dessa geração têm que entender que eles têm uma visão diferente. Tanto é que está sendo muito criticado que eles não querem ficar muito tempo no trabalho, que eles fazem as escolhas e trocam logo em seguida. Então, é uma geração que está um pouquinho diferente da nossa, dos nossos pais. E o que você vê de diferença? Porque você é professora, você lida com várias faixas etárias de idade. Quais são as diferenças, assim? Porque o nosso tema aqui, felicidade no trabalho, vamos tentar esmiuçar aqui toda a parte adenda ao nosso tema. Mas, assim, o que tem de diferente no pessoal de hoje? São mais opções ou é mais dificuldade de escolha? O que a gente tem percebido, né, quem estuda mais aprofundado as gerações, tem falado um pouco de superficialidade. Eles não mantêm muito tempo numa escolha. Mas olhando em termos de entender um pouco mais esse processo humano, eu vejo que eles têm entendido que a felicidade é na vida, não no trabalho. Então as escolhas passam de não desrespeitar, se eu escolho aquele trabalho com a profissão, desde que não desrespeite meu lazer, não desrespeite minha rotina com os amigos, não desrespeite outras esferas da vida. Então a minha geração, por exemplo, que estou perto dos 50, a gente ainda foi naquele negócio de ter o trabalho para sustento, tem aquela responsabilidade, e muitas vezes a gente até prejudicar um pouco a vida pessoal por conta do trabalho. Então essa geração que está vindo, ela geralmente não deixa isso acontecer. Então ela está procurando ter um equilíbrio maior para ter felicidade na vida. Lógico que tem uma certa imaturidade sim, né? A neurociência fala que o cérebro está prontinho por volta de 23, 24 anos, né? A parte, né, que a gente chama da frente no córtex pré-frontal, onde a gente faz escolhas, decisões, ela fica pronta com 23, 24 anos. Então, a gente está saindo da faculdade, né? Quando a gente está pronto. Então, é um processo um tanto quanto delicado. Mas a diferença que a gente vê é que eles têm essa visão mais ampla, eles são muito mais digitais do que qualquer outra geração, obviamente. Então, esse contexto digital de rapidez, de instantaneidade nas coisas também influencia nas decisões deles.
Agora, voltando diretamente para o nosso tema aqui, felicidade no trabalho. O que tem de mais recente de estudo, de números, de estatísticas, que você trabalha também com essa área? Você é psicóloga. O que tem de mais recente? Como é que é possível ser feliz no trabalho, independente da escolha da gente? É um processo complexo porque não passa somente do indivíduo, parte também do processo da empresa, da profissão, né? Então, hoje as empresas estão investindo, hoje tem o cargo, né? Tem a profissão, o profissional que cuida do processo de felicidade no trabalho. Então, existem empresas que investem mais nisso, umas foram pioneiras, mas as empresas estão entendendo isso. E o próprio processo das pessoas, né? Então, hoje falar de felicidade é voltar para a sua conexão de propósito, de processo de vida, de sentido, o que eu faço faz sentido, o que eu faço realmente vai impactar as pessoas. Então, existe hoje um letramento, um treinamento, uma reflexão para que as pessoas reflitam por que elas fazem, para poder entender onde pode ser ali um processo de felicidade. E desmistificar, como eu falei no início, que felicidade é a ausência de problemas, a felicidade é um processo de que eu estou sempre sorrindo, sempre feliz. É um processo mais de serenidade, de equilíbrio, de ser funcional, se eu conseguir trabalhar, conseguir ter uma vida pessoal normalmente. Uma pergunta que eu te faço, porque eu sei que os estudos mudam de acordo com as épocas, mas agora hoje, o salário é o maior motivo de felicidade no trabalho? O salário sempre foi uma incógnita, né? A gente fala que quando ele está muito abaixo, ele desmotiva. Mas quando ele está num patamar que já resolve só essas questões financeiras e ali para cima, ele já não é motivador, ele complementa. Lógico que se eu tiver um salário, então, se eu tiver um salário baixo, que não paga o meu aluguel, que não paga a minha alimentação, não consigo colocar meu filho na escola, ele desmotiva. Mas se eu já tenho um salário aí que consigo resolver quase tudo, aí a busca é por outras questões, né? Então, e até porque a gente fala que o ser humano tem um termo que a gente usa, fala adaptação hedonista. A gente acostuma rápido com o que a gente tem. Como é que é o nome? Adaptação hedonista. É um cuidado com o eu, assim, é isso? O hedonista vem do prazer. Então, assim, vamos pegar um exemplo clássico que a gente fala. Você sonha ter um carro X. Você fica sonhando, você passa na concessionária, você olha, aí você consegue. Você deseja, aí você compra. Aí nem tira o plástico do banco pra ficar aquele cheirinho do carro novo. Ainda tem isso ainda? O pessoal deixa o plástico no banco? Tem um cheirinho. Passa 6 meses... Parece que o carro já não é mais aquilo. Não é mais objeto de desejo. Não é mais objeto de desejo. Isso passa por outras questões também. Então, a gente tem essa tendência com a adaptação hedonista em todos os sentidos. E o salário, a gente adapta da mesma forma. Se eu ganho 5 mil, passo a ganhar 10 mil, rapidinho eu me organizo nas minhas finanças, aumento um gasto aqui, aumento um gasto ali. E acaba que ele não é tal fator que vai me garantir um processo de felicidade. É um processo mais interno, de sentido, de distribuição do tempo, de relacionamento com as pessoas. Então, o salário, ele permeia essas questões, porque ele viabiliza você comprar tal coisa, você fazer uma viagem. Mas ele em si, o número, tanto R$1.000 que eu ganho por mês, não é o que faz fazer não é o fator principal para gerar uma felicidade ou uma desmotivação. O ser humano está sempre em busca. Sim, exatamente. Agora você falou de algumas empresas pioneiras que tiveram o cuidado de observar essa questão da felicidade no trabalho. Conta um pouco o processo dessas empresas. São nacionais, multinacionais? O que a gente pode aprender aqui enquanto empresário, aqui no interior, para a gente aplicar nas empresas? Quando eu falo pioneiras, são empresas grandes. O caso clássico no Brasil é a Natura. A Natura, há 15 anos, eles já tinham um centro de pesquisa de bem-estar. Porque eles falam de bem-estar, né, para fora. E falam também para dentro. Eles são bem coerentes. Trabalham com ESG e tudo mais. Mas para os funcionários, eles trabalham com o processo de felicidade. Então, eles têm jornada flexível, tem ambiente mais aconchegante, tem processos de pausa, tem treinamentos, tem processos com a família, programas sociais naquele lugar que eles estão. Tem todo um processo assim. As empresas menores conseguem adaptar, revendo a jornada, as possibilidades de ajuste, né, da realidade do funcionário. A gente sabe que isso não é sempre possível, mas o que é possível flexibilizar, de chegada e de saída, o aconchego e o espaço físico do trabalho, o processo de liderança ele é essencial, né? Como que eu lidero as pessoas, não é ser o líder autoritário, aquele que bate a mão na mesa, já não é mais um processo que funciona. Hoje se fala muito sobre assédio já entrou na legislação para a gente tomar esse cuidado. Então, trabalhar com esses processos estruturantes da jornada, da carga horária, da estrutura física, da liderança e do processo de trabalho como um todo. Então, dependendo da empresa, eu consigo fazer um ajuste.
Então, aí eu fico pensando naquela empresa que o empresário ele faz quase tudo e tem 1 ou 2 ou 3 funcionários. Dá para implementar também? É necessário despertar essa consciência, porque senão você não retém talento, seria Sim. isso? O estar com poucas pessoas pode ser positivo no sentido de proximidade. Aí eu conheço, sei o que motiva, eu sei que está passando qual fase da vida, eu posso motivar um pouco mais, posso estimular o desenvolvimento do funcionário, mesmo ele fazendo a mesma tarefa todo dia. Então, essa proximidade de ouvir, de uma escuta empática, ajuda mais no processo também de liderar. E a liderança é o caminho, é o carro-chefe para trabalhar com o processo de felicidade no trabalho. Agora, Carla, eu escuto de alguns gestores dizendo assim, eu tenho que ser meio psicólogo também. E nem falando isso, se achando psicólogo. Na verdade, vê até como uma atribuição. Mais uma coisa. No cargo, mais uma coisa. Como é que você entende essa frase assim? Nossa, eu tenho que ser psicólogo para lidar com os meus funcionários. E quem é psicólogo comigo, né? Eu escuto alguns empresários e empresárias falarem isso. Sim. Tanto é que as lideranças são um ponto de atenção para quem trabalha com pessoas nas empresas, porque a liderança ela fica realmente achatada no meio, né? Empresa grande ele fica achatado, empresário ele achatado com as atribuições e com os funcionários. Mas muitas vezes passa assim para ele próprio procurar um processo de ajuda. Sim, porque hoje as pessoas, a gente tem adoecido, a gente tem ficado mais tenso, mais ansioso por toda a naturalidade que a gente está vivendo, né, do processo de vida e de mundo. Desde a pandemia as coisas pioraram um pouco em relação à saúde mental, então o próprio empresário em si precisa buscar seu próprio equilíbrio. Quando eu estou bem, eu consigo lidar bem com as pessoas. Então, é ter um processo de lazer, um processo de ter um ponto de escape, né? De despressurizar. Eu sei que o processo do empresário ele é tenso, ele não consegue desligar, fechar a porta da empresa e esquecer, mas encontrar aí algumas válvulas de escape válvulas de escape saudáveis para poder, então, conciliar tudo isso. Carla, eu quero te pedir um breve intervalo. E no próximo bloco eu quero que você fale sobre uma norma regulamentadora que vale a partir de maio e que nós empresários devemos ficar atentos, né? Para trazer uma felicidade no trabalho, um bem-estar para o nosso funcionário. Quer dizer, isso já deveria estar acontecendo, mas vira uma norma regulamentadora que eu imagino que a saúde mental está sendo afetada diante de tudo que a gente tem passado, pandemia e outras coisas. A gente volta em um minuto, ok? Ok. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta dessa sexta-feira, tendo o prazer imenso de receber essa patrocinense que está nos dando a honra da visita aqui, já que ela mora em Goiânia, não é isso? É a Carla Anjos Yanaguivara, que é psicóloga, escritora e professora. Ô Carla, você estava dizendo que a partir de maio, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho vai valer sobre as empresas. Eu queria que você explicasse um pouco mais esse assunto. Ah, sim. Já existem há muitos anos, acho que 40 anos, as normas regulamentadoras, que são as normas do Ministério do Trabalho que regulamentam o processo de trabalho. Então, a NR1, que é uma delas, ela mapeia, ela estabelece como mapear os riscos do trabalho. Então, até hoje, a gente mapeia, as empresas que trabalham com saúde e segurança, mapeia o risco físico, biológico, químico, ergonômico. Então, ela veio verificar aqui, por exemplo, se ele está sentado adequadamente, se aqui tem um risco de ter uma dorzinha na coluna. Então, isso é o que a gente chama de risco ergonômico. Algumas empresas trabalham com risco biológico, no hospital, risco químico numa indústria. E no nosso caso aqui é a audiometria. Com certeza, quando vocês fazem o ASO, que é aquele exame periódico, a gente faz a audiometria para ver se está afetando ou não. Existe um monitoramento, não faz por fazer, para ver se está afetando. Se tiver, vai ter que ter algum ajuste aqui no equipamento ou na jornada para amenizar tudo isso. Agora, foi lançado no ano passado uma atualização da NR1, incluindo como nesse rol de riscos, né, o físico, biológico, químico, ergonômico e de acidente, o risco psicossocial. Risco psicossocial o quê? Além de tudo que a gente está falando, o que existe naquele processo de trabalho que pode levar a um adoecimento emocional ou mental? Então, pode levar estresse, burnout, depressão, ansiedade. O que existe no processo que pode, naquele processo de trabalho específico daquela empresa, daquela função, que pode gerar um processo de adoecimento? Então, uma vez mapeado, a gente trabalha com gestão de risco. O que a gente pode fazer para mitigar, para minimizar, para amenizar que aquele risco se torne de fato um adoecimento, né? Salvando as questões individuais, porque a gente sabe que tem pessoas que são mais propensas a ter adoecimento mental, mas olhando um histórico aí, né? De 2023 para 2024, a incidência de afastamento do trabalho por adoecimento emocional e mental aumentou 68%. Então, assim, a gente está vendo um gráfico... Repete esse número, então, de 2023 para 2024...
Aumentou em 68% o número de afastamentos por doença mental. Exatamente. E várias doenças mentais, no caso. Isso, aí é um rol, né? Existe burnout, ansiedade, estresse, fadiga, depressão. Então, Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. E por que fala relacionado ao trabalho? Quando passa pelo médico do trabalho, ele verifica e fala, ele valida, existe um código que ele valida que está relacionado com o trabalho. Então, existe ali um processo da pessoa com que ela faz, tanto dela quanto do trabalho, que tem que ser investigado para poder amenizar. Então, quando a gente fala dessa atualização, a partir de maio, as empresas passarão obrigatoriamente no seu documento de análise de risco, chama PGR, incluir lá se também foi verificado, se é possível, se existe algum fator daquele processo de trabalho que pode gerar adoecimento. Gerando adoecimento, a gente tem que trabalhar com prevenção. Agora, a empresa também poderá fazer um exame de saúde mental na pessoa ao contratar? Tem essa previsão? Ou você aconselha que faça também? Porque às vezes a pessoa já chega com um problema e às vezes é numa indústria, a pessoa tem que ir todo dia. Porque quando é prestação de serviço, você dá uma equilibrada. Mas indústria, a pessoa tem que estar lá todo dia. Quer dizer, na verdade, o trabalho exige, né, a disciplina do dia a dia de todo mundo. Mas assim, essas diferenças, o que você acha? Eu penso que pode ter alguma empresa que passe por isso, mas isso não seria uma boa prática, porque assim, o próprio processo seletivo, ele é estressante, né? Então, a pessoa pode estar no nível de ter alguns testes que a gente avalia, que a gente aplica, que pode mostrar ali um grau de estresse. Geralmente, um grau menor, a gente entende que pode ser do processo, né? Então, a pessoa pode estar desempregada há algum tempo, tá realmente com alguém doente na família. Alguém doente na família. Então, tudo isso interfere, né? Agora, casos mais graves, aí são encaminhados. Geralmente, a empresa tem um SESB, né? Ou tem uma empresa que atenda, que ela vai encaminhar para o atendimento médico. O atendimento pode incapacitar ou pode prejudicar, não é prejudicar, impedir que ele trabalhe naquele momento, ou não. Pode ser que ele concilie o atendimento e vá trabalhar normalmente. Então, existe aí é importante tomar cuidado com a avaliação pontual mesmo, de ver quem é a pessoa e que momento que ela está. Agora, Carla, essa questão, a que você atribui, você como psicóloga, né, atende clinicamente, conhece, trabalha com a psicologia há muito tempo, a que você atribui esse aumento de 68% das pessoas serem afastadas do trabalho por doença mental? Um pouco porque eu entendo que está se dando mais valor a esse fator, porque até um pouco tempo atrás tinha um colega que foi afastado por burnout, é porque o pai dele morreu. Ele realmente estava em processo de luto, mas o burnout é praticamente um adoecimento do trabalho. Então, ele foi avaliado, então a empresa não pode se eximir. Então, hoje, a gente tem percebido que as empresas estão entendendo um pouco mais, a legislação está um pouco mais arrochada em relação de olhar e dar mais atenção a isso, e nós, naturalmente, estamos adoecendo mais mesmo. A rotina de trabalho é diferente, esse fluxo de informação cada vez maior, a gente está conectado o tempo todo, a rotina de trabalho, tudo isso está sendo mais intenso. Se você pegar a lei de 15 anos atrás de rotina e pegar hoje, talvez você pode perceber isso. Eu vejo a minha rotina de 15 anos para lá e para cá, aliás, o fluxo de informação, um tanto de coisa que atualiza. Antes de entrar aqui, eu dei mais uma olhadinha, assim, teve uma atualização de dados para poder falar a informação certa. Então, tudo isso tem intensificado. Então, as redes sociais para uma faixa geracional, então está sendo mais fator de desencadear também. Então, a rotina da vida está diferente. Então, a gente precisa dar mais atenção para essa rotina da vida. Afora que, até um tempo atrás, a gente não poderia nem falar que estava doente, né? Ou estava adoecido, né? Por falar doente, parece que todo mundo está o tempo todo doente. Todo mundo passa por um processo ao longo da vida em algum momento, de tristeza, de ansiedade, de preocupação exagerada, de luto. O luto não é só quando falece alguém, mas quando você perde emprego, quando você termina um relacionamento, quando você muda de cidade. Tudo isso, todas essas fases de mudança brusca são processos de luto, de adaptação. Então, tudo isso tem se intensificado ainda mais com a vida que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente tem que ter várias atribuições a mais que não tinha antes. Então, eu vejo esse aumento dessa mudança da vida, da rotina, com as empresas e o governo está arrochando um pouco mais na hora do diagnóstico, tudo isso acontecendo de uma forma mais conjunta agora. Agora, não é um contrassenso, Carla, a gente está cada vez mais conectado na internet, cada vez mais desconectado de si mesmo. Sim. E com as pessoas em volta, pelo menos é a minha impressão. Sim, todo mundo fala que já foi no restaurante, que está todo mundo, cada um no seu celular, né? Então, a gente vê que isso hoje é comum, né? E isso, a gente sabe que a internet é muito positiva, ela nos aproxima de informação, nos aproxima de pessoas. Eu moro lá em Goiânia, eu estou sempre conectada com a família aqui.
A gente aprende muita coisa na internet, muita coisa positiva, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa dosagem. E quem tem criança, adolescente mais ainda, a internet ela vicia, né? Ela tem quando eu tô na internet, tem um pico de dopamina que dá a sensação de prazer, de querer mais. Então por isso que é difícil. Tira o celular da mão de uma criança que está acostumada, ela tem um ataque de birra, que a gente fala birra, que é um intenso descarga emocional e de hormônios ali da ansiedade. Então, a internet vicia, o celular vicia. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. Como a gente falava de vício, outros vícios com jogo, com consumo, com bebida alcoólica, também a internet tem que ser tratada dessa forma. Para a gente não ser prejudicado na vida, nos relacionamentos, porque realmente a internet é um contrassenso e precisa ter uma sabedoria muito grande para poder lidar. Você falou que hoje é uma palavra que eu tenho ouvido muito, né? Quer dizer, é uma doença, é burnout. O que é o burnout? Traz pra gente, assim, as explicações psicológicas do que é. O burnout, ele vem da expressão de burnout, é de queimar. Então, até que a gente vê você pesquisa no Google, tem um fósforo queimado. É quando você esgota, né? A pessoa vinculada ao processo de trabalho, ele começa a não ver sentido, ele não consegue se perceber no trabalho, ele faz porque tem que fazer, mas começa a perder energia até o momento que ele esgota. Então é um processo que vai caminhando até chegar no esgotamento. Mas às vezes é um trabalho que eu sempre gostei, mas eu deixo de ver sentido, eu começo a não me relacionar tão bem com as pessoas mais, eu faço, mas com a cabeça cheia, transbordando de informação, e aquilo vai me consumindo, até o momento que eu não consigo mais, eu quero parar por ali. E o burnout tem esse esgotamento, então ele tem necessariamente a vinculação com o trabalho. E ele, assim, a pessoa quando ela apresenta o problema, o tratamento, qual é? Geralmente existe um afastamento do trabalho, um tratamento psiquiátrico de medicação, porque existe um pico de ansiedade ou uma queda depressiva, existe necessariamente um atendimento psiquiátrico para poder redosar ali, e muitas vezes acompanhamento psicológico ou uma readaptação à rotina, conseguir equilibrar, fazer gestão do tempo, ressignificar o trabalho, até a pessoa ser reinserida no trabalho novamente. Então, se ter burnout não trabalha mais, trabalha. Ela faz esse acompanhamento, esse tratamento, se reorganiza para poder voltar. Alguns voltam normalmente e conduzem vida normal, outros voltam com outro olhar e preferem mudar de função na empresa, mudar de carreira. Existe aí um processo individual também. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e pensam o seguinte, esse pessoal tá falando aí de doença mental, hoje é muita reclamação, o pessoal tá muito sensível. Muito mimimi e tal. E assim, até evito mimimi, porque o mimimi parece dar uma conotação política. E o povo já tá... o povo já tá até assim, muito bipolarizado. Mas assim, mas é um mimimi mesmo, você traduziu perfeitamente. E aí, o que eu tenho observado? E os programas que a gente faz aqui na Módulo FM, a questão não é só isso, né? Tem que prestar atenção, porque tem também aquelas pessoas que são frágeis, mas tem também a verdadeira doença mental, não é isso, Carla? Sim. A gente está falando de ser humano. E ser humano, a gente é inconstante, a gente não é linear, a gente tem altos e baixos. Então, todos nós três aqui, todos nós tivemos dias difíceis, tivemos tristeza, tivemos decepção. E dar atenção a isso é muito importante. Perdemos um psicólogo mineiro famoso por suicídio. Ele comandava as redes sociais, nos ensinava a lidar com rede social para vender psicologia e se matou. Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Qual o nome dele? Bruno Soalheiro. Ele é de Governador Valadares. Famoso. Então, assim, tá perto da gente, né? Então, o fato de eu falar, criticar, não vai mudar. Então, se eu falo, é muito mimimi e deixo pra lá, a pessoa não vai melhorar por causa disso. E se a pessoa é importante pra mim, da minha família, do meu trabalho, estar atento é o meu papel muitas vezes também. E estar atento a você, que às vezes você também tá no processo, você tá mais irritado. Tem gente que confunde depressão, que é sempre aquela pessoa que fica no quarto escuro chorando. Tem pessoas que estão em depressão que estão extremamente irritadas, extremamente perdendo a paciência com qualquer coisa. Exatamente, é um processo depressivo muitas vezes. Acabei de ter filho, já tem um pouquinho de tempo, mas eu tenho acompanhado a saúde mental das mulheres no puerpério, até 2 anos, a mulher, de nascimento do filho, a mulher sofre emocionalmente, fisicamente, os hormônios estão todos ainda alterados, então tudo isso é um processo que a gente também precisa estar atento. Às vezes não é aquele clássico que você está acostumado a pensar, que é aquele que está chorando na cama, ou aquele que está
batendo todo mundo, mas tem pessoa que É aquele que está dirigindo Exatamente. no trânsito, um lugar que requer muita paciência, porque são vidas que estão ali transitando. Sim, não, o trânsito é um caso clássico, a gente precisa ter atenção, né? Então, falar de saúde mental é falar de vida, e de todos nós, né? E de vida no sentido de que ela pulsa, né? Então, ela pulsa, ela vai e volta, ela sobe e desce, e que tá tudo bem, às vezes tá triste. Não é não ficar triste, não é não ficar ansioso, isso faz parte do nosso processo de vida. É saber lidar com isso e respeitar esse processo. Até que hoje a gente educa as crianças, quando ela quer chorar, não tem mais aquele negócio de engole o choro. Você tá triste? Vamos processar para ela poder aprender a lidar, porque nós adultos temos dificuldade ainda, né, de lidar com as emoções. Temos, e às vezes você gasta uma vida e não aprende. Exatamente, reconhecer que tá triste, reconhecer que tá depressivo, reconhecer que está preocupado com medo. Medo é um tabu, né, para muitos de nós, para os homens mais ainda, muitas vezes. Para o adulto não pode ter medo. Então, falar de saúde mental é importante sempre, sabe, Leide? Na escola, falar nas empresas, falar na roda de amigos, para a gente poder naturalizar um pouco mais e a gente poder lidar com tudo isso. Eu sei, Carla, que não existe fórmula mágica. Mas assim, quais as dicas que você dá para os empresários, para os funcionários, para lidarem com essa norma regulamentadora, que agora é lei, é fato, né? Porque na prática a gente já está vendo isso acontecer. Mas quais as dicas, assim, não é tentar condensar conhecimento, a gente tem a menor pretensão de encerrar o assunto aqui, mas trazer luz, né, para esse nosso tema aqui, que é a felicidade no trabalho. Para as empresas, nossas empresas, na realidade de patrocínio, que são empresas menores, geralmente você é atendido por um SESMIT, por uma empresa que trabalha com saúde e segurança. Então, procurar entendimento profissional do assunto. O que eu posso fazer? Porque assim, muitas vezes não muda tanto para a empresa. O que vai fazer é mais uma chavinha ligada para poder observar, medir, ouvir, quantificar. Mas a primeira coisa é procurar um profissional que realmente possa te ajudar, né? Segunda é estar em contato direto com os funcionários, com as pessoas com quem a gente trabalha. Se uma empresa é menor, estar em contato direto, ouvir, ter um processo de escuta, que muitas vezes não muda muito, se a empresa já está ok. Porque quando fala de norma, parece que todo mundo está ruim, todas as empresas estão erradas. E muitas empresas já estão ok, já estão conseguindo lidar com tudo isso. E outra coisa é incentivar que os funcionários tenham uma vida mais equilibrada no sentido assim, de ter vida pessoal, né, de ter seu lazer, de ter seu sono. Hoje em dia a gente fala muito da importância do sono, de dormir bem. Nossa, é importante demais. Né? Então, dormir bem ajuda muita coisa. Tem que sair do celular para dormir, né? Os especialistas falam que até 1 hora antes de dormir você não olha mais na tela. A gente sabe que a maioria já deita assim ainda, né? Na telinha. Mas o ideal é que a gente nem use tela à noite, né? A gente sabe que isso ainda está longe de ser ideal para muitas pessoas, mas é real. Então, esse estímulo, essa conversa, sabe? Eu acho que conversar, levar para essas pessoas a sensibilização de que eu preciso me cuidar, você precisa se cuidar. Então, passa por esses hábitos de equilíbrio, de rotina, de tranquilidade. O empresário não vai resolver tudo. Ele não vai resolver todos os seus funcionários, mas ele pode ser uma mola propulsora para a pessoa pensar um pouco mais, se atentar um pouco mais. Pode ser um incentivador dessa qualidade de vida que é tão importante. E ele se cuidar também. Né? E a pessoa que está bem produz melhor também, né? Sim, produz melhor, produz com menos erro, né? Tem todo um retorno que é favorável, né, para a empresa. Carla, muito obrigada pela entrevista. Imagina, volte sempre. Por favor, nos dá honra sempre. Pode deixar, venha mesmo. Sempre que eu estiver passando aqui, eu falo com você. Muito obrigada pela oportunidade. Essa foi essa simpatia de pessoa profissional, queridíssima aqui em Patrocínio, professora, escritora e patrocinense, né? E psicóloga, que é a Carla Anjos e Ana Guevara. A todos vocês, muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.